Vocês podem ter o contato com habilitar isso, como pode habilitar o microfone, o áudio, essas coisas todas, né? Fica super à vontade aí. Não fica a critério de vocês, na verdade. Eu, é claro que eu vou ficar à disposição de vocês aqui com o vídeo, com o áudio, etc, tá? E aí a gente vai, então, a nossa primeira aula ao vivo. Podemos dizer que dentro da história é uma coisa nova também. Isso está acontecendo por conta do coronavírus, né? A gente vai disponibilizar, então, as aulas toda segunda-feira, nesse período, das 7 às 10 da manhã, e a gente vai tratar a respeito do direito constitucional. Tudo ok? Uhum. Tudo ok. Eu, se eu fosse vocês, eu iria já para pegar o livro acadêmico disponível no portal, e nós vamos para ver a primeira sessão da unidade 2. Então, tá, vamos lá para o livro acadêmico, na unidade 2, sessão 1. Ok? Só relembrando que nós estamos estudando, então, direito constitucional. E ao estudar direito constitucional, uma parte muito importante, já que nós já estudamos a respeito da história das constituições, principalmente a brasileira, na última aula eu tinha pedido para você fazer a classificação, se a nossa Constituição teria sido outorgada, promulgada, se ela é super rígida, segundo Alexandre de Moraes, ou até chamada de rígida, segundo José Afonso, dentro daquela classificação quanto à extensão, quanto à formalidade, dentre os outros pontos que a gente trabalhou. E nós chegamos agora na unidade 2 para tratarmos a respeito dos princípios, para tratarmos a respeito dos objetivos, dos fundamentos da nossa Constituição, tá bom? E para tratarmos a respeito desse assunto, alguns pontos merecem destaque. Já disse para vocês que a nossa Constituição ela trata da organização política do nosso Estado, da organização administrativa do nosso Estado, trata, dentre outros pontos, dos direitos individuais, da separação dos poderes, ou seja, é a norma estrutural do nosso ordenamento jurídico. E para entendermos melhor do que isso, que a gente não nasceu hoje e a norma está posta, mas por conta dessa questão histórica, nós também analisamos alguns pontos que a doutrina traz para a gente, tá? Então, quando nós falamos em Constituição, ela é a carta maior, ela é a lei principal do nosso Estado. Até na brincadeira, cheguei a comentar com vocês que não é como o direito civil da Edilene, né? Que, na verdade, o direito constitucional é a norma mesmo importantíssima do nosso Estado. Mas tudo bem, essa norma, ela tem validade dentro do nosso ordenamento jurídico? Qual é a sua eficácia? Então, nós temos alguns pontos, que nem eu disse agora há pouco, tem que ser destacado dentro do nosso estudo, por conta que a doutrina coloca isso para a gente. Então, se até vocês estiverem fazendo alguma anotação ou não, se nós estivéssemos ali presencialmente na sala de aula, para vocês anotarem as seguintes palavras de destaque. Validade, a primeira palavra é validade. A segunda palavra é vigência. A terceira palavra, eficácia. E a outra é aplicabilidade. A mais interessante nossa aqui, no caso, pessoal, vai ser justamente a questão da aplicabilidade, que daqui a pouco nós não vamos estudar agora,
Mas vamos tratar justamente de normas de eficácia plena, contida e limitada. Mas é até bom vocês saberem que, quanto à validade, uma norma tem a sua validade praticamente no sentido de falar do período que ela se mantém em vigência. Então, a sua validade, ela tem força justamente durante a sua vigência. E ela vai ser tida como válida se, de repente, ela atingiu os seus requisitos formais de existência. Então, quando nós falamos, vamos pegar um exemplo até da disciplina da professora Edilene, de Direito Civil, e eu vendi o seu carro para outra pessoa, ainda que a outra pessoa tenha assinado o contrato, esse contrato ele não vai ter validade nenhuma, porque o carro não era meu. Então, validade tem muita relação com aquela questão, sim. Qual foi a formalidade exigida? Será que aquela pessoa que vendeu o carro, nesse caso, era uma pessoa competente? Ou era uma pessoa que tinha legitimidade para isso? Então, por esse motivo, aquele contrato não teria validade. Transportando isso para a nossa Constituição, eu quero dizer que para que uma norma constitucional ela tenha sua validade, é porque o órgão competente, quem tem a competência para tanto, é que tem que ter criado a Constituição de um Estado. E conforme a gente já estudou, temos o poder constituinte originário, que vai ser histórico, quando faz a primeira Constituição de um Estado, ou então revolucionário, quando se trata de uma nova Constituição de um Estado e não a primeira. Levando em consideração essa questão, então, da autoridade competente para a criação de uma norma, no caso, o poder constituinte originário, estamos falando da validade. Ponto. Paramos de falar, então, da validade. Um outro ponto que a gente vai comentar, já de forma um pouco mais rápida, vamos falar, então, da vigência. Professor, até que data que uma norma possui vigência? Acadêmicos, acadêmicas, é o seguinte: uma Constituição, ela possui vigência enquanto outra Constituição não ocupa o lugar dela. Como assim, professor? É isso mesmo. Nós também já estudamos o constitucionalismo brasileiro, já vimos a Constituição histórica, do Poder Constituinte Histórico, que foi justamente a Constituição de 1824, e a Constituição de 1824, ela teve sua vigência até o ano de 1891, ocasião em que uma nova Constituição passou a ter força, passou a ter vigência no nosso Estado brasileiro. Então, é nesse sentido, pessoal. A vigência de uma Constituição existe até que outra Constituição entre em vigor. Acontece que nós temos que dar alguns destaques também pelo seguinte caso. Nós temos, na nossa Constituição atual, o ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. E, na verdade, esse ato das disposições constitucionais transitórias fala justamente a mesma coisa, que em determinado período de tempo ainda passa-se a ter valor um ponto ou outro da Constituição que foi sucedida, tá? Terminamos então de falar de vigência, sendo que no próprio material coloca que as normas possuem, para produzir os seus efeitos, uma propriedade. Isso, pessoal, em relação ao nosso campo social. Dando continuidade, gente, eficácia. E agora sim chegamos num ponto interessante. Eficácia. As normas, dentro da doutrina clássica, as normas constitucionais podem ser classificadas como de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Então, vejam, as normas constitucionais, elas podem ser classificadas quanto à sua eficácia como normas de eficácia plena, contida ou limitada. Nos vídeos que nós assistimos a respeito do exercício do poder constituinte originário, isso no ano de 1988, da Constituição que inclusive está em vigência, que inclusive tem validade porque foi criado pelo poder constituinte originário, eleito então para compor tal poder naquela circunstância. Falando desse ponto, nós chegamos a ver que as mulheres, elas tiveram um reconhecimento constitucional de igualdade perante o homem. Então, para de se ter a noção de falar em pátrio poder, por exemplo.
Podemos passar a falar, a partir da Constituição de 88, como antes, na verdade, já estava autorizado, mas agora com força de norma constitucional, do poder familiar. Quer dizer o quê? Que, grosso modo falando, que em casa, o homem e a mulher e o homem têm o mesmo poder. Ambos são iguais. Essa é uma norma de eficácia o quê? Plena, contida ou limitada? É uma norma de eficácia plena. Se vocês puderem, até eu vou tentar fazer a mesma coisa. Pegar o artigo 5º da Constituição, parágrafo 1º. Se vocês estiverem fácil aí com a Constituição, ou então na internet quiserem pesquisar, pegue a Constituição no artigo 5º, parágrafo 1º. Cala a boca, amiguinho. A leitura do parágrafo 1º diz assim: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, vejam, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, no mesmo sentido, quando nós falamos aqui, quando eu comento com vocês a respeito de norma de eficácia plena, é no sentido de falar que assim que a Constituição entrou em vigor, a eficácia daquela norma já é plena. Entrou em vigor e eu já posso ter assegurado esse direito a meu favor. Eu já posso, no momento em que a Constituição foi promulgada, gozar desse direito. Eu já posso me valer desse direito. Norma de eficácia plena. É diferente de eu falar de uma norma de eficácia contida e falar na comparação da norma de eficácia plena com a de eficácia limitada. Vamos pegar um exemplo de norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida é aquela que assegura um direito. Quando a Constituição é promulgada, no caso a Constituição de 88 aqui do Brasil, eu já posso exercer aquele direito, só que uma norma posterior pode vir a regulamentar esse direito. Então, vejam só, você que está me escutando agora, você escolheu fazer o curso de Direito para quê? Ah, eu escolhi porque o curso de Direito... Aula em casa, né, às vezes, barulhão assim. Por que eu escolhi o curso de Direito? Porque no campo profissional, eu penso que vai ser interessante eu escolher algum ramo do direito para eu atuar. Seja como um advogado, como uma advogada, seja como um juiz, uma juíza, seja como um oficial de justiça, seja como uma policial, etc. Eu quero escolher uma área ligada à justiça. Tudo bem. Agora vamos pegar o exemplo aqui para ser um advogado. Você está proibido de ser advogado? Não. Acontece que, para você exercer a carreira da advocacia, você primeiro vai ter que fazer a faculdade de Direito, a graduação de Direito. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, justamente ele traz aqui alguns requisitos para que você seja considerado como capacitado dentro da escolaridade para você exercer a carreira de Direito. Então, vejam, você tem liberdade para escolher a sua profissão, a nossa Constituição garante. Ela assegura isso, falando que é livre o exercício das profissões, que é de livre escolha. Só que para você ser um advogado, no exemplo que eu estou falando, você precisa cumprir alguns requisitos que estão previstos numa lei infraconstitucional, que a gente também já estudou na questão da hierarquia de Hans Kelsen, falando de normas constitucionais e normas infraconstitucionais, desculpa. Então é isso, gente. Uma norma de eficácia contida é aquela que assegura um direito, todavia possibilita que uma norma posterior acabe contendo esses direitos. Olha só, norma de eficácia contida. Lembrando que na aula de hoje nós já estudamos a respeito da validade,
vimos a conceituação básica, a definição, pelo menos. Falamos também a respeito da vigência, e agora nós estamos no terceiro ponto. Estamos no ponto da eficácia. É como se fosse uma brincadeira, né? Mas você que está assistindo o nosso programa agora, estamos falando de tal assunto. Então é isso, falamos de norma de eficácia plena, falamos de norma de eficácia... Desculpe, pessoal. Falamos aqui dentro da aplicabilidade de norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e temos também a norma de eficácia limitada, tá bom? Então vamos lá. Só para vocês reanotarem no caderno aí. No final das contas, eu estou falando da aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Aqui eu falei eficácia em alguns pontos, estamos falando da aplicabilidade, desculpe. Então, a aplicabilidade, norma de eficácia plena, já vimos, efeito imediato à data da promulgação. Quando nós falamos em norma de eficácia contida, é que o efeito também de aplicabilidade é imediato, mas pode ser contido. E quando nós falamos em norma de eficácia limitada, aí é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Norma de eficácia limitada é aquela que a norma que entrou, que foi promulgada, que entrou em vigor, que está vigorando, nesse caso a norma constitucional, por mais que ela possua validade, por mais que ela esteja vigente, temos que analisar se por um acaso eu já vou poder me valer daquele direito. Vocês querem um exemplo? O exemplo é o seguinte: vocês já ouviram falar de uma conquista do direito do trabalhador, que é o direito de greve. Sim. Para os servidores públicos foi também assegurado o direito de greve. Então vejam, o direito de greve não é só para aquele trabalhador da CLT, aquele um da carteira de trabalho. O direito de greve também é assegurado para o servidor, para o agente público. Vamos colocar aquela pessoa que passou no concurso público. Só que qual que é a lei que vai garantir o direito de greve para o servidor público? A Constituição de 88, ela fez a previsão do direito de greve, só que falou que uma lei infraconstitucional iria regulamentar esse direito de greve. E a Constituição é de 88, e nós estamos em 2020 na gravação desse vídeo. E veja só, a lei de greve não foi feita até agora pelo Congresso Nacional para o agente público, para o servidor público. Bom, como que ele exerce, então, o direito de greve? A norma de eficácia contida traz essas características. Ela se encontra em uma norma válida, ela se encontra em uma norma que tem vigência, só que o seu exercício, ele está limitado à elaboração de uma lei futura. Enquanto não criada aquela lei futura, eu não consigo exercer um direito meu que está previsto em uma norma válida e em uma norma que está em vigência. Então, qual que é a diferenciação entre norma de eficácia plena contida para a norma de eficácia limitada? É que tanto na norma de eficácia plena como na norma de eficácia contida, existiu o quê? Uma aplicabilidade imediata à data da promulgação da norma. Já em relação à norma de eficácia limitada, a aplicabilidade dela, o exercício dela, eu consigo fazer de forma imediata, mas de forma mediata. Essa é a palavra diferenciada, então. Então, vejam, eu coloquei de uma forma bem simples para vocês, essa forma de vocês saberem que quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, elas podem ser classificadas em norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Tendo certo, pessoal, que ainda existe o nome de normas de eficácia exauriente, ou seja, de aplicabilidade esgotada. O que seria, então, vejam que nós terminamos aqui de falar quanto à aplicabilidade de norma de eficácia plena, contida ou limitada. Terminamos, não que eu não vou voltar nesse assunto, mas só para falar que a definição básica eu já disse para vocês. Agora, vamos imaginar aqui o que seria esse outro ponto que eu acabei de mencionar para vocês, qual seja, norma de eficácia exaurida, norma de aplicabilidade esgotada. O que seria isso? Eu devo ter comentado com vocês, na sala de aula, ainda que de forma breve, que nós temos o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado
E o derivado, ele vai ser o reformador, aquele que faz a reforma. Lembram do artigo 60 das emendas constitucionais? E nós temos também o poder constituinte revisor, previsto pela doutrina. E o que é o poder constituinte revisor? Vocês devem se lembrar também aquele momento que eu comentei. Se aqui no Brasil nós continuaríamos sendo uma república ou se nós iríamos querer, na verdade, uma monarquia. Se aqui nós seguiríamos o sistema de governo republicano, na verdade presidencialista, ou se por um acaso a gente iria querer o parlamentarismo. Gente, o povo brasileiro já foi às urnas. O povo brasileiro, lembra-se que falar no passado, 5 anos da entrada em vigência dessa Constituição, ela poderá ser revisada? Esse é o poder constituinte derivado de revisão. Então, repetindo, quando nós falamos de norma de eficácia exaurida, eu estou lembrando vocês dos poderes constituintes. Poder constituinte originário, derivado, que pode ser o reformador ou o revisor. Esse poder constituinte derivado de revisão, ele já teve o seu exercício e o seu exercício foi chegado ao fim. Ou seja, já se exauriu. Ou seja, já esgotou a sua aplicabilidade. Quando? Depois daqueles 5 anos passados, quando o povo brasileiro foi às urnas e falou, não, eu quero manter a república, não quero monarquia, eu quero manter o presidencialismo, eu não quero parlamentarismo. Ponto. Já foi discutido a respeito desse assunto. Então, vejam, normas de eficácia exaurida. Exauriência, o que significa a palavra exauriência? Exauriência significa que já completou e já se alcançou o objetivo. E que se está em algo que pode ser chamado de um plus, mas cujos efeitos já foram produzidos. Tá bom? Então, vejam, nesse começo de aula online que nós estamos tendo aqui de forma digital, que eu convidei a todos vocês do primeiro semestre para já baixarem o aplicativo, se não o programa no computador, e que nós estamos tendo aqui uma certa comodidade dentro do nosso ambiente, do nosso lar, nós tratamos dos seguintes conteúdos que eu pedi para vocês anotarem no começo da aula, quais sejam validade, vigência, eficácia e aplicabilidade, tá? Eu acabei tratando aqui alguns pontos falando de forma de eficácia. Quanto à eficácia, coloque a definição aí, por favor, no caderno de vocês. A eficácia pode ser analisada em 3 planos. Eficácia técnica, eficácia jurídica e eficácia social. Barra efetividade. Professor, o senhor pode repetir a última palavra que o senhor falou? Barra efetividade, que na verdade seria eficácia efetiva. Bom, eu estou pelo celular, vai ser um pouquinho difícil, mas vocês conseguem digitar aí por um acaso? Tem um campo mais fácil que o meu aqui? Se eu tivesse pelo computador, vou até conectar aqui pelo meu computador também, essa mesma reunião que a gente está participando para eu colocar para vocês, porque agora, o que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês justamente diferenciem o que é eficácia técnica, o que é eficácia jurídica
e o que é eficácia efetiva. Eu quero que vocês distinguam uma da outra. Só que mais do que isso, eu vou querer que vocês, dentro da pesquisa de vocês, encontrem uma norma que é de eficácia plena, outra norma que é de eficácia contida e outra norma que é de eficácia limitada. Deixa eu ver aqui. E antes de eu escrever aqui, eu consegui um jeito. Opa. Tá dando eco aí agora que vocês estão me escutando ou não? Eu tô te ouvindo, mas assim, o som tá bem baixo. Tem que colocar o fone quase. Pra mim o som tá normal, só tá com uma interferência dos outros que tá com o microfone ligado, mas tá normal. Deixa eu ver. Melhorou o meu áudio, alguma coisa assim? Porque eu tenho uma lapela aqui, um microfone próprio para isso, só que o problema é que aí eu não vou escutar vocês. Aí eu preciso... Alguém consegue mandar alguma mensagem aí, fazendo favor? Não, eu não consigo escrever, não. Segue? Digitalizar, não. Na verdade, não tô conseguindo nem ver o senhor mais. Não sei nem pra onde que fui aqui agora. Voltou? Não. Eu mandei um bom dia. Mandei, não tá indo ainda, né? Vocês receberam alguma mensagem aí? Não. Eu não. A parte do chat não está aparecendo para nós alunos. Quando a gente fez a reunião com os professores, aparecia para o chat, para o aluno. Entender. Bom, eu queria ver se vocês iam pegar a forma escrita, porque se vocês pegassem a forma escrita, pelo menos eu já falaria qual que é a atividade que eu quero de vocês. Mas já que não pegaram, eu peço para vocês anotarem no caderno, então, os seguintes pontos, tá? Para quem ainda não anotou, o que eu quero? Eu quero que vocês encontrem uma norma de eficácia plena, uma norma de eficácia contida e uma norma de eficácia
limitada. Como que eu vou encontrar isso, professor? Isso mesmo, pesquisa online, se não no seu livro que você tem aí, que está te acompanhando. Ou melhor, que você está com ele acompanhando a aula. Nesse primeiro momento, eu vou pedir esses 3 pontos para vocês. E aí eu vou conferir uns 5 minutinhos para vocês, tá? Procurem aí na pesquisa, fazendo favor, então, alguma norma. O que é norma de eficácia plena ou contida limitada? Vocês vão ter que ver artigos da Constituição. Conseguem me entender? Vocês vão achar algum artigo da Constituição que é um artigo que se refere à norma de eficácia plena. Algum artigo da Constituição que é uma norma de eficácia contida. Algum artigo da Constituição que é uma norma de eficácia limitada. Tá bom? 5 minutinhos aí a gente volta. Eu continuo por aqui. Para mim aqui estão aparecendo os acadêmicos Ângelo, Ana, Eduardo, Elaine, Heloísa, Franciele, Josiane, professora, Pietra, Síquida e Tamile. Parabéns aí para vocês, logo pela manhã, todos estudando. E se alguém for postar no Instagram, @PabloAilton, por favor, hein? Nossa, cara, que raiva. Quem foi que aconteceu com isso? Como tanto muito falsinho, Jesus.
Meu Deus do céu. Não tô entendendo isso aqui, Senhor Jesus. Ai, Deus, por favor, Jesus.
Tá legal o bate-papo aqui no WhatsApp também. Porque às vezes não dá pra gente conversar lá no... Pelo menos não aprendi ainda. A gente vai podendo ir por aqui. Pablo, mas o teclado não está aparecendo mesmo. A É gente fez estranho. professores da psicologia. Entre nós, professores, aparece o chat do bate-papo, mas quando a gente conversa com os alunos, estava sem essa opção. Então vamos conversando aqui no caso pelo... Vocês estão me vendo, por um acaso? Não, eu não tô vendo. Porque quando eu entro aqui no WhatsApp, ele acaba cortando a câmera, mas... Deixa eu voltar aqui. Só tá aparecendo a sua tela, mas não dá pra ver você. É que quando eu entro Não, não tô vendo nem nada. Depois eu vou querer aí, na hora do nosso intervalo, alguma coisa que a gente tira uma fotozinha. E anotem aí quem não tem meu Instagram ainda pra gente começar a se seguir lá, tá? Pablo Eu já Ailton. segui, já postei, já te marquei. Então fechou. Vou lá com... Eu não tô vendo, não tem nem como, não tô vendo ninguém aqui. Tô vendo a Pietra. Gente, eu quero então, vamos lá, dando continuidade. Tá sumindo a sua imagem, professor. Tá Eu não subindo? tô vendo o senhor também, não. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Será que se todo mundo desativar vídeo de entrada, será que a gente não consegue só ver ele? Na verdade, aqui é que eu fui... Deixa eu ver. Não, mas eu não tava vendo o senhor faz tempo já. Ele até tinha mandado no grupo lá. Tentar mais uma vez. Eu vou desabilitar minha câmera e habilitar de novo. Agora apareceu. Ah, saiu de novo. Apareceu? Fui eu. Não, apareceu pra mim, não apareceu, não. Todo mundo tá vendo? Pra mim, não. Não. Não? É que, às vezes, que coisa, né? Mas você, na sua tela você está vendo quantas pessoas aí? Eu vejo Ninguém. você, Eu vejo só Anaí e uma o só. Ângelo. Pra mim não aparece muitas, aparece só uma só e eu tô na Pietra. É só. Eu tô vendo a Heloísa, o Ângelo e o professor. Os quatro. Quer dizer, quatro. Que coisa, hein? Eu tô vendo só a Pietra. Vamos lá, então, gente. Norma de eficácia plena. Alguém poderia citar para mim uma norma de eficácia plena? O artigo 18, parágrafo 1º da CF de 88. Leia fazendo o favor, então. Peraí, deixa eu achar. Deixa eu sair daqui. Ou eu posso ir lendo também, eu vou procurar aqui. Achei. Pessoal, vamos prestar atenção, então. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios todos autônomos nos termos dessa Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Não tem que se discutir, gente. Houve a promulgação da Constituição, e a força desse artigo, a aplicabilidade desse artigo foi imediata. Eu não preciso de nenhuma norma infraconstitucional para falar que Brasília é a capital do Brasil. Eu não preciso de nenhuma lei complementar, nenhuma lei ordinária, para que se reconheça que os entes federativos do Brasil são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Norma de eficácia plena, ou seja, a aplicabilidade imediata. Lembre-se disso porque vai ter algumas circunstâncias que a gente vai falar, norma de aplicabilidade imediata. Então, a norma de eficácia plena é aplicabilidade imediata. Alguém aí chegou a ver também norma de eficácia contida? Eu vi também. Pode ser. Pode ler? Pode falar, por favor. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo que os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos civis. Artigo 18. Elige o exercício, ou inciso, elige o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Prestar atenção, eu posso escolher qual é a profissão que eu quero seguir. Gente, para alcançar um direito desse, é porque nós estamos num Estado organizado de forma democrática. A gente já conhece muito, porque a gente ouve e vê passar na TV, até memes a respeito do caboclo tem. Quem que é? É o líder da Coreia do Norte. É aquele homem que fala como que deve ser o corte de cabelo dos homens naquele país. É aquele homem que há pouco tempo atrás estava ali entrando em disputa com Donald Trump, quase para a questão de guerra atômica. A gente até ficou falando assim de Terceira Guerra Mundial. O nosso Estado brasileiro é um Estado que confere para todos nós brasileiros, e até quem aqui esteja, uma liberdade que é exemplar. É uma conquista histórica. Só que veja, eu posso escolher qual é a profissão que, inclusive, eu vou exercer. Parabéns, eu posso. Só que é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque pode ser que para determinadas profissões venha uma lei posterior, que foi o caso, e faça o quê? Acabe contendo esse direito. Ele continua existente, as pessoas podem continuar escolhendo a profissão que vai seguir. Mas se eu quero ser um engenheiro civil, agrônomo, seja qual for, o que eu vou ter que fazer? Faculdade de agronomia, faculdade de engenharia, né? Ah, se eu quero me tornar um advogado, no exemplo nosso aqui, nós estamos diante do curso de Direito. É nesse sentido, então, gente. Norma de eficácia contida. Aplicabilidade imediata. O exercício é imediato. Entrou em vigor, ou seja, foi promulgada a Constituição, nós estamos diante do quê? De um direito que tem aplicabilidade imediata. Só que pode ser o quê? Contido. É um direito que pode ser contido, exemplo, quando ocorre uma regulamentação para o exercício da profissão. Fechou? E agora, norma de eficácia limitada. Alguém poderia fazer a leitura, norma de eficácia limitada? Aplicabilidade, na verdade. Eu leio de novo. Por favor. Artigo 6º da Constituição de 88. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, vejam, alguns direitos assegurados no nosso ordenamento jurídico, na norma constitucional, cujo exercício dependerá do quê? Dependerá justamente da regulamentação posterior. Bom, pessoal, no livro acadêmico de vocês, está na página 71, esse tema que nós estamos tratando, tá? Na página 71, coloca-se justamente uma classificação
de José Afonso da Silva, que é essa que nós estamos estudando quanto à aplicabilidade da norma constitucional, que é de eficácia plena, contida e limitada. Eu acho que tá. O senhor tá com outro livro, professor? Porque no nosso Será? não tá nessas páginas. Ah, não? Não, no nosso Ah. tá na página 82. O meu tá na página, a partir da página 80. É, O meu mas tá na assim, página 77, 78. mas pontinho? Aham, mas o... Então, o meu livro deve ser um livro, deixa eu fazer o download do atualizado, então. O que fala exatamente de eficácia plena, contida e limitada, tá no 82. Aí tem eficácia técnica, jurídica, que tá no 80. Não sei se é diferente. Mas, bom, que bom que vocês, inclusive, viram que a página é diferente, simboliza que vocês estão com um livro aí, pelo menos acessível para vocês, né? E eu só comento a respeito da página para vocês reforçarem, naquilo que a gente tem como pós-aula, a memorização, o estudo a respeito do conteúdo, tá? E por que eu falei para vocês também a página? Porque eu quero que vocês saibam o seguinte: quando nós falamos de norma de eficácia plena e norma de eficácia contida, nós temos a aplicabilidade imediata. E quando nós chegamos e falamos da norma de eficácia limitada, nós temos uma aplicabilidade mediata. Então, a palavra, assim, para vocês memorizarem a respeito desse ponto é, nas duas primeiras, de eficácia plena e de eficácia contida, nós temos uma aplicabilidade o quê? Imediata, ao passo que na de eficácia limitada, nós temos uma aplicabilidade imediata. E a palavra eficácia, segundo José Afonso da Silva, é para a gente tratar dessa forma, plena, contida ou limitada. E eu sou viciado por José Afonso, porque eu estudei na graduação por ele e fiz essa classificação. Mas no livro acadêmico ele acaba colocando que é quanto à aplicabilidade, tá? Mas de qualquer forma, falando eficácia ou falando aplicabilidade, não tem problema. Agora é o seguinte, um outro ponto para que vocês devem ter noção é que uma norma de eficácia limitada, ela acaba se subdividindo. Então, destaque, a norma de eficácia limitada recebe uma subdivisão. E qual subdivisão é essa? É que uma norma de eficácia limitada, ela poderá ser subqualificada em norma de eficácia limitada programática. Norma de eficácia limitada de princípios institutivos. Então, vamos lá, gente. Falamos a respeito da validade, falamos a respeito da vigência, falamos a respeito da eficácia, não nessa classificação quanto à sua aplicabilidade. Estamos falando da aplicabilidade das normas constitucionais, dentro da aplicabilidade de eficácia plena, contida e limitada. E quando a gente chega na de eficácia limitada, a gente ainda tem norma de eficácia limitada de conteúdo programático e de princípios institutivos. Então, dentro dessa classificação, repito, só para quem aí às vezes está precisando anotar, temos normas de eficácia limitada programática e temos normas de eficácia limitada de princípios institutivos. O sentido é bem simples. Inclusive, na página que vocês disseram, o livro diz assim: normas de eficácia limitada programática. É a que se refere a programas sociais e políticas públicas sociais. Então, norma de eficácia limitada programática é aquela que depende de uma norma, de um programa de governo para assegurar o direito que a Constituição fez previsão. Então, nós lemos aí a respeito
dentre esses diversos direitos de norma de eficácia limitada que foi lido aqui em sala de aula, tudo bem, mas e para o exercício desses direitos acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um programa de governo. Como se cria um programa de governo? Princípio da legalidade, por força de uma norma. Então, essa norma vai criar o quê? Um programa social, como por meio de uma política pública. Então, norma de eficácia plena, norma de eficácia limitada, programática. Tem que se criar uma política pública para algum programa social. E nós temos norma de eficácia limitada de princípios institutivos. Ora, quando a gente fala de princípios institutivos, estamos falando do quê? Dos princípios que regem a nossa instituição. Ou seja, como que é a organização dos órgãos públicos. Então, um exemplo citado, conforme diz aqui o material, é justamente o artigo 125, parágrafo 3º. Aqui diz: norma de eficácia limitada de princípios institutivos são aqueles atrelados à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Repito, são aqueles atrelados à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Um exemplo disso daqui, desse artigo que eu falei, 125, parágrafo 3º, que consta no livro, é a admissão de um tribunal de justiça militar por meio de lei estadual. Então, bom, já existe uma previsão na norma federal da organização e da chefia de Estado por meio do chefe do Poder Executivo da União, o presidente da República, na atualidade Jair Bolsonaro, e nós temos também a possibilidade de tribunais de contas, tribunais da Justiça Militar, nos órgãos estaduais, ou seja, no ente federativo estadual. Então, aqui no estado do Mato Grosso, no exemplo que eu posso passar para você é nesse sentido. Pode haver uma criação de um tribunal militar estadual, assim como também existe a possibilidade de haver nos demais entes federativos, nos demais estados. Ok? Resumo do que a gente viu até agora, gente. Só para a gente já colocar, deixar isso bem detalhado aí no nosso material. Repetindo, então, vimos a respeito de validade, vimos a respeito de vigência, vimos a respeito da aplicabilidade e vimos aqui um pouquinho da característica das normas de eficácia limitada, que elas podem ser programáticas ou que elas podem ser de princípios institutivos. Para a gente finalizar a aula, vamos então dentro daquela questão da eficácia técnica, da eficácia jurídica e da eficácia social. E depois a gente vai para o nosso intervalo, tá? Normas então de eficácia técnica, eficácia jurídica e eficácia de efetividade. Norma de eficácia técnica, o nome é bem simples. Se nós não tivéssemos seguidos aqui, no dia de hoje, para assistirmos essa videoaula, os requisitos técnicos, por exemplo, fazer o download de um programa da Microsoft. Se nós não tivéssemos, então, seguidos esses procedimentos, nós não teríamos a chance de assistir essa aula online por uma falha técnica. Que está sendo disponibilizado, que nós estamos aqui ao vivo, nos vendo diante dessa aula, isso é verdade. Só que aquele acadêmico que não, por exemplo, não tinha acesso à internet, por um problema técnico, essa pessoa não assistiria a aula. É um exemplo. Quando nós falamos, então, de eficácia técnica, quer dizer o quê? Que, cumpridos os requisitos técnicos, aquela norma, então, tem eficácia. Eu quero dizer, então, que toda norma que passa pelo processo legislativo, segundo as formalidades do processo legislativo, já possui validade, eficácia. Por quê? Porque, tecnicamente, ela cumpriu os seus requisitos. Eficácia técnica. Ora, se eu... Vamos pegar aqui um exemplo da evolução dos direitos trabalhistas. A empregada doméstica, o empregado doméstico, eles não alcançaram de forma técnica um reconhecimento ao direito trabalhista porque não havia previsão na norma constitucional a respeito disso.
Para que passasse, então, a ter o reconhecimento que uma norma constitucional assegurasse direitos trabalhistas a um empregado ou uma empregada doméstica, teve que se passar por uma emenda constitucional que assegurasse o direito para empregados e empregadas domésticas. E aí, então, passou a ter eficácia técnica. Eficácia jurídica é no sentido de aplicabilidade de uma legislação. Uma vez que já se passou pelo processo legislativo e uma vez que a norma foi provocada, vamos ter, então, uma eficácia jurídica dos seus efeitos. Qual que é uma característica de uma norma ser cumprida? De duas, uma. Ou você alcança o direito, ou você recebe a sanção. Como assim, professor? Imagina o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Ora, em regra, a pessoa que mata alguém pratica o crime de homicídio. E qual vai ser o efeito jurídico dessa norma? A aplicação da sanção para essa pessoa. Essa vai ser a eficácia jurídica dessa norma. Ok? E nós temos, por último, a aplicação da eficácia social. Isso daqui a gente não vai poder confundir, gente, com aquilo que aconteceu não é do tempo de vocês, isso aconteceu, foi no meu tempo. Chegou o governo, ele falou assim, todo carro vai ter que ter um kit de primeiros socorros. Como assim? É meio estranho falar, mas é isso mesmo. Eu não fiz curso de farmácia, eu não fiz faculdade de medicina, eu não fiz nada disso daí. Só que vem o Estado e o Estado falou o quê? Pablo, você vai ter que comprar um kit de primeiros socorros para ter no seu carro. Vai vir com um esparadrapo, vai vir com uma tesoura sem ponta e blá, blá, blá. Tudo bem. Mas se eu chegar lá diante de um acidente e eu quiser, às vezes, fazer a pessoa melhorar seu estado de saúde, pode ser que eu até faça ela piorar. Porque eu vou querer fazer uma massagem cardíaca, ela já estava com a costela quebrada, eu quebrei outras. Ou eu vou querer colocar o esparadrapo ali e não sei, acabei causando uma infecção na pessoa. E daqui a pouco, gente, o que aconteceu foi justamente isso, que aquilo que era então obrigatório, sob pena de receber multa, passou a não ser mais exigido pelo Estado. Aí eu falo assim, professor, por quê? Porque não teve a eficácia social a respeito disso daí. Bom, não é bem desse jeito, tá? Olha só o que diz o livro a respeito da eficácia social. Quando os preceitos normativos são reiteradamente descumpridos, frustrado as expectativas do legislador, não haverá de se falar em eficácia social. As indagações sociológicas correlatas à ineficiência e inefetividade são estudadas pela sociologia do direito, não sendo objeto da doutrina jurídica. Um exemplo disso é o questionamento da eficácia social ou efetividade do artigo 7º, inciso 4 da Constituição, que prevê que todos os trabalhadores têm o direito ao salário mínimo capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe proporcionem o poder aquisitivo. Sabemos que o salário mínimo vigente não é capaz de prover todas as necessidades básicas, o que faz com que classifiquemos o artigo 7º, inciso 4, como socialmente ineficaz. Então vamos lá. Esse exemplo que eu disse para vocês aí, que eu sou obrigado a ter dentro do meu carro um kit de primeiro socorro, a norma, ela teve eficácia. A norma, ela estava em vigência. Só que a sociedade não viu com bons olhos aquilo que estava acontecendo. Mas eu posso dizer que ela perdeu sua vigência por conta disso? Posso dizer. Mas qual que é a diferença dessa norma que eu falei para a norma do artigo 7º, inciso 4? É que a norma do artigo 7º, inciso 4, ela não perdeu sua vigência. Ela está em vigência até agora. Não foi revogado.
não teve uma emenda constitucional que a tirasse do ordenamento jurídico. Quando eu falo aqui de eficácia social, eu não estou querendo dizer que ela perde os seus efeitos. Eu não posso mais receber uma multa de um agente de fiscalização porque eu estou sem kit de primeiros socorros no meu carro. Eu não posso por quê? Porque essa norma foi extinta. Ela não teve eficácia social. Mas quando eu estou falando aqui da eficácia social de uma norma constitucional, a norma constitucional ela não perde a sua vigência. Socialmente, ela é vista com maus olhos, mas ela não perde a sua vigência. Socialmente, ela é dita como assim, ela não tem eficácia nenhuma. Essa norma, para mim, e nada é a mesma coisa. Porque a sociedade questiona. A sociedade não se acomodou com aquela norma. Então, ela não tem eficácia social. Se fosse para a gente fazer uma enquete, ou então que a gente fosse às urnas para falar assim, o salário mínimo, na sua opinião, vai ser de R$3.000, R$4.000, ou R$5.000, ou R$6.000, por exemplo. Provavelmente, na urna, fosse colocado ali, fosse eleita os R$6.000, ao invés do valor menor, porque o povo entende que para ter todos esses direitos que são colocados aqui no artigo 7º, inciso 4 da Constituição, pelo menos R$6.000 para garantir tudo isso daí. Então, a sociedade contraria a questão dos R$1.046, que é o valor do salário mínimo hoje. R$1.046. Chegamos a passar o valor de R$1.000, foi justamente agora em 2020. Eficácia social não foi alcançada, nós entendemos que não, mas o que importa mesmo? Como essa norma está em vigor, como essa norma tem vigência, como essa norma tem validade e como essa norma tem eficácia técnica e eficácia jurídica, essa norma é uma norma que ela pode ser exigida do Estado. Eventualmente pode ser exigido o seu cumprimento. Qual forma? Aí, no caso concreto, o advogado vai ver qual vai ser o melhor argumento. Dignidade da pessoa humana, um dos princípios que a gente vai estudar o mais breve possível. Ok? Pessoal, diferente, tá? Confesso para vocês, tá diferente, mas eu também posso partilhar com vocês que para mim está sendo um sonho sendo realizado, esse fato de eu poder estar ministrando aula para vocês online. Eu terminei minha graduação, já fui para a LFG, para cursos jurídicos e claro que não se compara, né? Falar que vocês estão tendo aula com o Pablo e não com o Pablo Stolze, né? Porque aula com o Pablo Stolze, se vocês não conhecem, vocês um dia ainda vão conhecer um professor dos cursinhos de lá, muito bacana. E hoje eu estar aqui nessa posição acaba, não que eu mereça alguma coisa, mas acaba parecendo que eu estou sendo um Pablo Stolze da vida hoje. Então isso me dá uma emoção muito forte. E eu fico mais feliz ainda pela participação de vocês, tá? Aí só repetindo aqui, a gente está com bastante acadêmico assistindo a aula hoje, pelo menos conectados. Vamos para o intervalo e a gente volta às 8h45, tudo bem? Fico aqui aberto a perguntas, só que as perguntas, assim que a gente voltar, eu dou uma olhada no WhatsApp. Eu dou uma olhada no WhatsApp e ver se vocês têm alguma coisa a mais aí para perguntar, e a gente vai dar continuidade aí, tá, do conteúdo. Beleza? Vou dar uma olhada também lá no Instagram. Até breve, galera. Luciane, tá na escuta?